Bom, meus amigos, então, dando continuidade da segunda parte, a natureza pecaminosa do homem. De onde veio a natureza pecaminosa? A Bíblia nos diz que Deus criou o homem bom e sem natureza pecaminosa. Assim, Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. No entanto, em Gênesis 3, registra a desobediência de Adão e Eva. Somente por essa ação, o pecado entrou em sua natureza. Eles foram imediatamente afligidos por uma espécie de vergonha e desamparo, e se esconderam da presença de Deus. Vamos ver o que nos diz aqui em Gênesis capítulo 3 e versículo 8, que nos diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando eles tiveram filhos, a imagem e semelhança de Adão foi passada para seus descendentes. Gênesis capítulo 5 e versículo 3. Vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E é muito interessante que eu vou trazer um assunto aqui que é um pouco para nós pensarmos um pouco. Na verdade, hoje eles ensinam muito nas escolas que o homem veio de um primata. Então, é uma coisa que nós, cristãos, que temos essa convicção de que foi Deus que criou todas as coisas, não precisa discutir com professores, com alunos que acreditam nessa teoria, mas nós devemos somente crer na Bíblia, porque a Bíblia, ela é a nossa bússola. A Bíblia, ela é o nosso guia. Então, querem passar que o homem veio de um primata, que a evolução do homem no animal. Esses dias mesmo eu estava aqui em casa e do nada apareceu um amigo e queria discutir aqui a teoria da evolução, que nós somos animais racionais. Eu já logo cortei ele e falei que eu acredito na Bíblia. A Bíblia, ela é o meu guia espiritual, ela é minha bússola, e que eu não sou animal racional. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou filho de Deus e acredito nessa teoria, não acredito em nenhuma outra teoria. Então é muito importante nós termos esta certeza, né? E levarmos para a nossa vida, para que nós possamos levar isso para mais pessoas. Fazer uma pergunta para vocês: será que um animal peca? Ele um dia vai ter que dar conta da sua alma para Deus? Então não devemos acreditar em teorias, principalmente criadas pelos homens, né?
A natureza do pecado logo se manifestou na genealogia. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, tornou-se o primeiro assassino. Está aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 8, que nos diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Nós conhecemos aqui a história de Caim e Abel. Abel ofereceu um sacrifício vivo, do qual Deus aceitou, e Caim ofereceu ali algumas frutas, fez um altar de qualquer jeito, e Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E ele, com inveja, o diabo entrou no coração dele e ele acabou matando o seu irmão Abel. E é interessante, né? Eu não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês, mas eu fui uma pessoa assim que Deus sempre me abençoou. Eu sempre fui próspero. Porém, essa prosperidade, eu não tinha assim tanta gratidão a Deus. Tudo eu reclamava, tudo eu queria brigar, e durante o período eu consegui algumas coisas. E eu moro aqui nesse lugar, e eu tinha comprado um apartamento na época. E esse apartamento, me ligaram para me buscar a chave. E passou um tempo, eu acabei negociando esse apartamento e não fui morar nesse lugar. E depois eu fiquei sabendo que fizeram uma oração, né? Alguém aqui, um dos meus parentes, fez uma oração e disse que eu não poderia mudar desse local antes dela. Ou seja, se fez alguma oração para mim não sair, é porque tinha inveja. Na realidade, nós estamos rodeados de pessoas que a gente não conhece o coração. E, de repente, são pessoas que têm inveja do seu crescimento, têm inveja daquilo que você conquistou, daquilo que você conseguiu. Tem pessoas que não conseguem nada, e quando vê alguém prosperar, a inveja, ela canta. Então, é muito interessante a gente ter esse conhecimento bíblico. Meu Deus, a Bíblia para mim, ela é uma bússola, ela é uma bênção de Deus, porque muitas coisas que aconteciam na minha vida, e eu tenho trazido para o contexto bíblico e tenho visto tudo isso acontecer. E, além de tudo isso, para você conseguir aquilo que você quer, obedecer, principalmente se você diz que é um cristão, na verdade, você tem que obedecer a Bíblia. Obedecer essa bússola aqui, porque senão nada vai dar certo para você e você não vai entender. De repente você está indo para a igreja, você está orando, você está até jejuando, mas às vezes tem uma coisinha só que você precisa melhorar para Deus te abençoar, né? Mas vamos tomar muito cuidado, principalmente com os invejosos que estão ao nosso redor. Então, está aqui. De geração em geração, a natureza pecaminosa foi passada para toda a humanidade. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos
capítulo 5, versículo 12. Este versículo também apresenta a verdade perturbadora de que a natureza do pecado leva inexoravelmente à morte. Em Romanos 6 e 23, nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitos cristãos pensam que quando se fala que o salário do pecado é a morte do corpo físico. Não, nós estamos falando aqui da sua vida espiritual com Deus. Quantos pregadores, quantos pastores fizeram coisas que entristeceram o Espírito Santo de Deus e hoje está pagando um preço muito alto. Fora da igreja, perdeu a comunhão com os irmãos, com a família. Então, no campo espiritual, a morte é isso. E que não deixa também de ser aquilo que você está fazendo, também pode estar te levando à morte desse corpo físico também, né? Dependendo daquilo que você está trazendo para a sua vida, porque o pecado ele é sutil. Então ele vai ter as suas nuances e pode ser também a morte do corpo. Vamos ver o que nos diz aqui em Efésios capítulo 2 e versículo 1, que nos diz assim, Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, desobedeceu, vai morrer espiritualmente e vai pagar um preço muito alto. Outra consequência da natureza pecaminosa é a inimizade contra Deus e a ignorância da sua verdade. Paulo diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque eles não estão sujeitos à lei de Deus, nem podem, e os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 7 a 8. Além disso, o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas devem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 14. É evidente que muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não vivem a verdade da palavra de Deus, se incomodam com o que está escrito aqui nessa palavra. E a Bíblia ela é uma bússola real. E o que nos diz aqui? O homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, né? Durante muitos anos, muito tempo, eu não acreditava na Bíblia. Eu nem entendia essa questão do mundo espiritual, das potestades, né? Mas foi Deus quem me escolheu. É igual aquele ladrão ali na cruz, na esquerda, que o da esquerda zombou de Jesus Cristo que estava na cruz. E o da direita disse, olha, eu não vejo nenhum pecado nesse homem. Nós estamos aqui porque nós somos bandidos.
Nós somos ladrões, por isso que nós estamos aqui. Mas esse homem nada cometeu. Então, quando aquele ladrão da direita disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, ali ele foi escolhido. E se você é um escolhido de Deus também, você vai falar a palavra de Deus. Porque, olha que interessante, quem é da carne, o homem natural, ele não vai conseguir entender como que um cara roubou, como que um cara matou, praticou muitas adversidades e agora anda com a Bíblia debaixo do braço, tem uma família, tem um lar. O homem natural não vai aceitar isso, mas de jeito nenhum. Mas quando entra o Espírito Santo de Deus, tudo muda. Foi o que aconteceu comigo. Então, essa é a segunda parte. Nós vamos agora para a terceira parte. Eu espero que você goste. Se esse trabalho faz sentido para você, encaminhe para os seus amigos, para um irmão aí na igreja. Eu vou aí dar palestra para vocês, ajudar, porque eu preciso desenterrar este talento, né? E ajudar mais pessoas para a gente trazermos mais gente para o reino de Deus. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, que Deus te abençoe e bora para a terceira parte.